Então vou te contar uma coisa agora. Sabe quem vai vir aqui agora? Adivinha? Tem ideia? Ele, polêmico, não tem papa na língua, deputado federal, vai participar do Quem Tem Medo da Verdade. Será que ele tem medo de dizer a verdade? Eu acho que não. Será? Pode, tem pergunta ali que é forte, hein? Será que ele vai responder? Vamos receber, antes dela revelar o segredo para a mãe, para a filha, vamos receber ele, deputado federal Jair Bolsonaro. Pode entrar. Deputado, muito prazer conhecê-lo. Primeira vez que eu lhe vejo pessoalmente, fique à vontade, seja bem-vindo. Deputado, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia. Eu conheço... Não, fica à vontade, doutor. Bom dia, obrigado pela sua presença. Deputado, normalmente, é a primeira vez que eu lhe vejo pessoalmente. Eu lhe vejo pela televisão, vejo as suas intervenções com jornalistas, seja quando estão fazendo programas de humor, ou seja com programas sérios, como esse aqui, que o senhor vai estar de frente com dois jornalistas, que é a Flávia Fiola e também o Vladimir, né, que está sempre com a gente, Vladimir Alves. Uma coisa que eu quero perguntar ao senhor, em primeiro lugar, o senhor é a favor ou contra a pena de morte? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque o que aconteceu na Indonésia agora recentemente com um brasileiro que foi preso por tráfico de drogas e aí acabou tendo pena de morte. O governo brasileiro tentou interferir e o governo da Indonésia disse que não. E tem mais um brasileiro também já na fila para ser executado. Em primeiro lugar, então, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. E qual é a sua opinião? Em 2006, quando o Marco Asher foi condenado à pena de morte por estar com 13,5 kg de cocaína em sua asa delta, eu envio a moção de apoio ao presidente da Indonésia, que realmente, tá, é a pena que ele merecia. E ele sabia que lá a pena é de morte. Por que ele levou para lá? Porque lá se paga mais caro a droga. Então ele arriscou, deu uma cartada alta, aí se deu mal. E eu agora, vou dizer que fiquei feliz, mas fiquei satisfeito com a execução dele. Que é um sinal que um país, a Indonésia, cumpre as suas leis, diferentemente de nós. O Marco Asher traficava desde os 17 anos de idade. Quantas mães não choraram seus filhos por terem morrido para o mundo das drogas ou por ter sido viciado, né, se transformado em zumbis? Eu tive no Japão, e a primeira coisa que se coloca, que se você vê em inglês, em japonês e inglês, é justamente dizendo, olha aqui, entrou aqui, for pego, já sabe que vai ter prisão perpétua. Quer dizer, no Japão é assim. No Brasil nós não temos, né? A própria Constituição te veda a pena de morte, a de caráter perpétuo, e o que é mais absurdo, o trabalho forçado. Ou seja, o marginal detido, ele trabalha se quiser. Outra pergunta eu quero fazer para o senhor. Recentemente eu queria até aproveitar a oportunidade de parabenizar o meu amigo Gugu Liberato. O Gugu, pela estreia que ele teve, maravilhoso, é um grande amigo, uma pessoa de muitos anos de amizade. O Gugu entrevistou essa menina, a Richthofen, né? Que executou juntamente com o ex-namorado mais o irmão dela, os pais. E agora ela estava ali dizendo, arrependida, aquela coisa toda. O senhor acha que uma filha que mata os pais da forma que foi feita, que tipo de pena ela deveria ter? Porque no Brasil só se cumpre 30 anos, ela pode ter 200 anos de cadeia, mas se cumpre... Por que a justiça dá 300 anos de cadeia, mas só se cumpre 30? Nós, a nova Comissão de Segurança Pública em Brasília, até reunida essa semana, nós estamos aqui já com várias propostas, né, com o apoio do presidente da Câmara, para que a progressão, você cumpra uma pena maior para requerer a progressão. Por exemplo, temos um projeto no caso de estupro, tá, ok? No caso de estupro, você só poderia requerer a progressão depois de submeter a uma castração química. Ou seja, não pode, você hoje em dia é condenado, por exemplo, a 12 anos por ter cometido um estupro, de 3, 4 anos de cadeia no máximo, está na rua e vai cometer novamente esse crime com toda certeza. Então, se ele não quisesse voluntariamente submeter a castração química, ele cumpriria os 12 anos. Certo. O senhor acha que o problema das drogas no Brasil é por motivo de fronteira? Não, você não pode selar a nossa fronteira, 17.000 quilômetros, onde nem o americano, com um terço dessa distância, consegue selar a tua fronteira com o México. Você sempre vai ter ali. Outra coisa, deputado, o que se questiona muito aqui, há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, é o fator dos direitos humanos. Uma mãe, quando perde um filho, as pessoas dizem que os direitos humanos
eu não estou dizendo eu ouço falar isso, que a mãe perde um filho por um assassinato, uma tragédia, uma coisa por um bandido, ou não importa, por qualquer outra coisa, não vai lá os direitos humanos dar apoio a essa mãe. Mas quando acontece uma rebelião, a primeira coisa que lá está é os direitos humanos. O que o senhor tem a dizer sobre a postura dos direitos humanos no Brasil? Nós esperamos em Brasília agora tomar de assalto, né, democraticamente falando, a Comissão de Direitos Humanos. Seria a nossa bancada de segurança pública, juntamente com a bancada evangélica, para exatamente impormos novo ritmo naquela comissão. Vamos defender e procurar fazer políticas que atendam à família da vítima e não do bandido. Você pode ver, uma questão que talvez entre no teu programa aqui. Em 2011 se realizou em Brasília o 9º seminário LGBT infantil na Comissão de Direitos Humanos. Esses absurdos, não houve com o Feliciano quando ele assumiu a comissão, e conosco, lá, caso nós consigamos assumi-la também, não haverá mais daí. Nós devemos pregar pela moral, pelos bons costumes, e realmente buscar uma maneira de confortar as vítimas, né? Ou melhor, os familiares das vítimas. Muito bem. Bom, doutor Jair Bolsonaro, deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem medo da verdade? Até hoje, sem problema. Sem problema. Então vou receber aqui os dois jornalistas que vão lhe fazer perguntas. Flávia Fiola e Vladimir Alves. Pode entrar? Olha, sempre elegante a Flávia, chiquérrima. Bonjour. Bonjour. Como é que vai, querido? Tudo bem? Fique à vontade. Bom dia a todos. Tudo bom? Bom dia, Olha, deputado. Tudo bem? Vladimir e Flávia, hoje nós tivemos aqui o Agnaldo Timóteo, que foi uma entrevista polêmica e teve grande repercussão. E acredito que não seja diferente com o deputado Jair Bolsonaro. Deputado, eu quero lhe dizer que é o seguinte, todas as perguntas são de total responsabilidade dos dois jornalistas. Eu e a Rede TV não temos nada a ver com isso. Então, o senhor responda do jeito que o senhor achar melhor. Este programa é democrático, este programa prega a democracia. Então, aqui nós estamos, eles têm, como diz Deus, como Jesus dizia, temos o livre-arbítrio, cada um fala o que quer e também depois responde pelo que fez ou pelo que falou. Então, está aqui os dois jornalistas. Eu queria chamar aqui a Suzy, que vai lhe mostrar aqui um tablet, só para o senhor ter uma ideia. Nós temos aqui, deputado, 3 perguntas, são 3 números, depois o ponto de interrogação. O ponto de interrogação sempre é considerada a pergunta bomba, seja para um artista, seja para um deputado, seja para um empresário que aqui venha. A pergunta mais forte, indiscutivelmente, é a pergunta do ponto de interrogação. Responde se achar conveniente, se achar, falar, não, acho que eu não devo responder essa pergunta e pronto. Ou qualquer outra pergunta. O senhor só digite em cima do número, aparece o tema e os jornalistas fazem a pergunta. Fica a seu critério. Tá pronto? Pergunta número 3. Preconceito. Quem vai fazer a pergunta ao deputado? Eu faço a pergunta. Você, Vladimir. Fica à vontade. Em uma sessão da Câmara, o senhor chamou alguns ativistas homossexuais de bando de vagabundos. Além de outras expressões que não vou reproduzir agora por conta do horário do programa. O seu problema é contra os gays ou contra a comunidade LGBT? Nenhum dos dois, e a sua própria pergunta já responde. Ativistas LGBT. Tá? A minha briga sempre foi e será contra o material escolar para o público infantil em escolas do ensino fundamental, que para combater, né, a possível entrada que o governo quer colocar na escola naquele conhecido como kit gay. É um conjunto de livros, cartazes, filmetes. Diz o governo que é para combater a homofobia, mas na verdade, no meu entendimento, e da maioria dos pais, da maioria não, quase todos os pais que conversei até hoje, é um material que estimula precocemente a criança se interessar por sexo. E o que é pior, no meu entender, o sexo entre as pessoas do mesmo sexo. Então eu não sou preconceituoso, nunca tive problema com gays, nem com a comunidade, tanto é que eu só apareci a partir de novembro de 2010, quando eu descobri na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, estava de passagem, né? Estava fazendo o lançamento daquilo que foi conhecido como kit gay. E eu poderia escorrer muito sobre isso, coisas absurdas, né? Quem fez o kit gay, em grande parte, foi a BGLT. Coisa esquisita, né? Eles pesquisaram em 11 capitais as crianças no ensino fundamental e chegaram à conclusão que existe mais meninos gays que meninas lésbicas. Tudo que eu te falo está escrito, está em notas gráficas e estão em filmes também. E eu gostaria, né, como perguntei na época, até hoje eu não sei, qual foi a metodologia. E eles atacaram também duramente as religiões.
Nós aqui, você pode ser ateu, para mim não interessa, né? Eles também chegaram à conclusão que os símbolos religiosos deveriam ser retirados das escolas, porque aquilo era um obstáculo para a consecução do material escolar no ensino fundamental, conhecido como kit gay. Nós não podemos admitir isso aí. Então, nos momentos que eu apareci xingando, sim, palavras pesadas, sim, tá ok? Acho até que foram suaves, perto do que estavam programando contra as crianças a partir de 6 anos de idade, que valeu a pena. Inclusive, o termo homofóbico, né, que cola em mim há muito tempo, eu falo o seguinte: se ser homofóbico é defender a família e as crianças, pode me chamar de homofóbico, fique tranquilo que eu não me importo com isso, não. Muito bem, respondida a pergunta, deputado Jair Bolsonaro. Deputado, no Rio de Janeiro o senhor foi um dos deputados mais votados, não foi? Sim. O senhor teve quantos votos do estado do Rio de Janeiro? É quase 500 mil de votos, né? E por tabela, elegi meu filho no Facebook aqui em São Paulo, deputado federal. Federal em São Paulo. São Paulo. Quer dizer, 500 mil de votos é muito voto para uma cidade. Fiz uma campanha no Rio e São Paulo com uma van e não mais que 20 pessoas. E onde eu chego, Kleber, eu geralmente sou bem recebido. Raramente tem problema, porque eu tenho lado. Eu não sou aquele que durante a campanha acha que tua roupa tá bonita, acabou a campanha, eu falo que você tá cafona. Eu sou a mesma pessoa, tá ok? Isso marca. E eu não fujo de debates em Brasília. Eu não sou polêmico, eu sou apenas sincero. Agora, o que acontece com muitos colegas meus? Como, junto com o respectivo partido, o grupo de parlamentares, empenham seu apoio ao governo e lá administram ministérios, diretorias, etc., eles ficam amarrados. Não pode criticar o governo em nenhum momento. E eu tenho essa liberdade, que isso para mim não tem preço. A minha liberdade dentro da Câmara não tem preço. Muito bem. Doutor Jair Bolsonaro, deputado, por favor, mais um número colocou polêmica. O senhor falou que não é uma pessoa polêmica, mas a produção colocou como tema polêmica, então a Flávia pergunta, né, Flávia? E essa pergunta vai ser muito complicada para fazer, deputado, porque o senhor afirmou que a mulher, por engravidar, ela tem que receber um salário menor. O senhor não acha que está equivocado? A mulher, muitas vezes, é provedora da sua própria família. Como que ela vai ganhar menos? Porque ela é engravida. A revista que fez essa matéria não me entrevistou. Pegaram um áudio com o jornal 0 Hora. E lá no áudio e na matéria do 0 Hora, você vê claramente que o empresário, na hora de optar entre o homem e a mulher, ainda sendo jovem ou não, ele vai realmente, geralmente optar pelo homem. Tendo em vista, no Brasil, o grande problema é a carga tributária, né, os encargos trabalhistas. Então, geralmente, o empresário, está na matéria, prefere o homem. Nada mais além disso. E essa afirmação, inclusive, durante a última semana, eu apanhei por 1 hora na Rádio CBN, não tiveram a dignidade de me abrir espaço no ar. Então, isso daí não procede. Na própria matéria do áudio do Jornal 0 Hora está escrito que o empresário prefere o homem à mulher. O empresário. E, no caso, o senhor, qual seria a sua opinião? Sem problema nenhum, é competência. Eu não vou pagar mais para um homem, só porque é homem, e menos para você sendo mais competente. Vocês estão numa situação de igualdade conosco há muito tempo, tá ok? E eu acho que aquela que embarca nessa onda, ela apenas está querendo se vitimizar. Você pode ver, você presta um concurso para as Forças Armadas, nós 2 sargentos, ganhamos a mesma coisa. Nós 2 para a Polícia Legislativa no Congresso, ganhamos a mesma coisa. Na iniciativa privada, quem faz o trabalho é o patrão. Se nós quisermos, via legislação, impor um salário igual para determinadas funções, você está partindo, do meu entender, para o socialismo. Lá é liberdade. Você realmente ganha de acordo com o que você produz. Porque o empresário quer produtividade. Caso ele não age dessa maneira, ele quebra. Hoje em dia, Kleber, é muito difícil ser patrão no nosso país. Ainda vamos chegar ao dia ainda que o trabalhador vai ter que decidir. Menos encargos trabalhistas em emprego ou emprego sem encargos trabalhistas. O senhor acha que os impostos acarretados aos funcionários, por exemplo, do CLT, que a gente fala CLT, registrado em carteira, chega a ser muito grande, mas até, porque o senhor falou do empresário, eu estou falando mas também o funcionário, que vem descontado do Fundo de Garantia, vem descontado INSS e tal. E no fim a pessoa ganha R$2.000 na teoria, né? Mas na prática seria 1.100, vai. Os encargos também não são tão grandes também, Kleber, para os funcionários? Hoje em dia, o salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Se você vai se empregar nos Estados Unidos, você pega um emprego agora. Se for embora daqui 1 ano, 2 ou 10 anos, você vai embora, tudo bem.
sem problema nenhum. Aqui você pensa 200 vezes antes de contratar uma pessoa. Não adianta eu fazer média. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Maldade? Não entendo que seja maldade. O emprego mais difícil que tem era a doméstica. Mas a partir do momento que você dá todos os encargos trabalhistas e essa emenda à Constituição ainda não foi regulamentada, tu está levando ao desemprego uma massa enorme de pessoas, em especial mulheres. Deputado, o senhor acha então que o sistema trabalhista no Brasil é paternalista? É paternalista demais. Tá? Eu vejo companheiros empresários sendo obrigados a desfazer de patrimônio, né, para honrar compromissos trabalhistas, exatamente para não ficar devendo no mercado. E o que o senhor acha do seguro-desemprego? É outra questão que eu acho que o governo gastou no passado 40 bilhões de reais. Hoje em dia tem muita gente que abusa. E agora, não sei o que estou falando, muita gente que emprega fala que usa esse artifício, demite, ele vai ganhar dinheiro do seguro-desemprego e continua empregado com ele, ganhando por fora. É vantagem por 2 lados. E quem tá ganhando seguro-desemprego está contando tempo de serviço. Isso é terrível para o país. Terrível para o país. Agora, o nosso país, Kleber, está no populismo. Isso é a pré-fase de um comunismo. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo no momento. Muito bem. Deputado Jair Bolsonaro respondeu a segunda pergunta também, sobre polêmica, apesar de ele dizer que não é polêmica. Confusão. Deputado, confusão, olha, é o que nós, às vezes, mais temos, viu? Às vezes eles falam coisas... Aproveitar a oportunidade, já que eu estou de frente para um deputado aqui. Deputado, me diga uma coisa. O que acontece quando hoje em dia temos vários tipos de blogs, e, de repente, um determinado blog resolve falar, não estou falando de mim particularmente, estou falando dos meus colegas, resolvem falar dos artistas, mas baseado em pessoas fakes, falsas, quer dizer, pessoas que botam uma carinha lá, pega foto de qualquer coisa, cria na internet rapidinho, abre lá e de repente fala barbaridades da gente, fala coisa absurda, e aquilo vai replicando. De repente você aperta lá o Google, tá lá, um exemplo, João Kleber, nossa, esse homem é um monstro. Como é que é essa lei? Vocês lá no Congresso não têm uma atitude para resolver esse problema? Não, eu acho que a internet vale tudo. Se você quiser... Mas tá valendo tudo mesmo. Se você quiser regulamentá-la... Como é que faz? Mas tem delegado especializado nisso. A minha divisa pode ser diferente da dela. Cabe a você, internauta, filtrar. Não existe, no meu entender, parlamentar mais esculachado do que eu. Homofóbico, racista, estuprador... inimigo das mulheres agora, nessa questão trabalhista, tá ok? Então, mesmo assim, eu nunca processei ninguém, nunca, tá ok? Eu sou um dos deputados mais processados, quer dentro e quer fora da Câmara. Até o episódio de Maria do Rosário. Ela foi para defender o Champinha naquele debate. Direito dele, por ser menor de idade, a estuprar e matar. E eu estava antes dela para defender o contrário. E daí surgiu o impasse, né? E ela me chamou de estuprador por 3 vezes. E daí eu dei o troco nela. E agora eu estou sendo processado por ser apologista ao estupro. Tá ok? Então Kleber, ossos do ofício. Você vai ter que engolir essa assim como eu engulo. Muito bem. Bom, então a pergunta, Vladimir, sobre confusão. Qual é a pergunta sobre confusão? Uma confusão onde uma jornalista, uma colega de trabalho, foi chamada pelo senhor de analfabeta e idiota quando ela o questionou com relação à sua posição sobre a ditadura militar. Afinal, o senhor é ou não é a favor da democracia? E digo mais, por que ser tão deselegante com as mulheres? Geralmente, né, mostram eu dando uma cotovelada em alguém. O carrinho que eu tomei por trás, ninguém mostra. Naquele momento, foi dia 1º de abril do ano passado. Eu fui lá para discursar favorável ao período militar, com verdades. Tá? Ser deselegante, tá certo? É você mentir, no meu entender. E ali, uma confusão enorme até chegar aquele momento, e eu falei para ela que não houve golpe. Que quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. E isso podia ser comprovado no Diário do Congresso, lá na Biblioteca da Câmara. E quem elegeu o Castelo Branco foi o Congresso Nacional, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães no dia 9 de abril de 64. E Castelo Branco só assumiu no dia 15 de abril. E a terceira vez que ela falou que eu estava mentindo, eu dei o troco nela. Não me arrependo, não. Afinal de contas, né, ela se comportou como uma jornalista pior do que a desconhecedora da história, aquela que não quer
estudar e não quer aprender. Então, só para, colocando aí na sequência essa pergunta do Vladimir, o senhor é a favor, deputado, da ditadura ou da democracia? Democracia. O período militar foi apelidado de ditadura. Você pode ver, as ditaduras se caracterizam por um partido único. Nós tínhamos 2 no Brasil. O nosso parlamento, todo ele era composto por eleições. Você não tinha eleição para governador, presidente, prefeito de capitais e de cidade de segurança nacional. Você tinha completa liberdade para ir e vir, para fazer o que bem entendesse aqui em nosso país. E eu sempre costumo dizer para a garotada que está nos ouvindo aqui, tem dúvida? Pergunta para o teu pai, para o teu avô, como foi aquele momento. Aquela época foi uma época de pleno emprego, de segurança, de respeito, de educação. Tanto é que eu sou aqui do Vale do Ribeira, uma região mais pobre do estado de São Paulo, e passei por um concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras sem fazer qualquer cursinho. E assim foi a minha juventude toda naquele momento. E temos que dizer também que em 64, o povo todo pedia que os militares assumissem. As mulheres nas ruas, a Igreja Católica, a OAB, toda a imprensa, à exceção do jornal Última Hora, os empresários e agricultores, que ninguém aguentava mais aquele estado de coisa, que nós estávamos à beira da comunização do nosso país. E complemento, né? Pessoal que fala em ditadura. Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. Por quê? Dentro do Chile existiam mais de 30 mil cubanos. Então tinha que ser de forma violenta para reconquistar o seu país. Hoje a Venezuela é impossível você reconquistá-la, que existe mais de 80 mil cubanos lá dentro. No Brasil, você tem mais de 11 mil cubanos aqui, muitos fantasiados de médicos, mas na verdade são agentes ou são militares do exército cubano, além de haitianos e angolanos. E agora há pouco, o Lula acabou de dizer que o exército do MST está pronto para ir às ruas para brigar com quem quer ir fazer uma manifestação por democracia. Não sabemos o que vai acontecer. Pedimos a Deus que nada de mais grave aconteça, mas esse povo não deixará o poder, do meu entender, mesmo por via democrática. O senhor falou de Cuba, o que o senhor achou como parlamentar dessa aproximação de Cuba e Estados Unidos? Ali foi mais uma jogada do Obama. Ah, é? A comunidade hispânica tem uma quantidade de eleitores muito grande. Tem estados ali com grande quantidade de delegados que vale. Então, ao ele acenar dessa forma, se não me engano, 5 milhões, num primeiro momento ali, de hispânicos, ele está cativando eleitores para si. E está conseguindo os eleitores serem inimigos dos republicanos, que são contra isso. Agora, cá para nós. Eu preferia ser republicano nos Estados Unidos do que democrata. A nossa casa, você não pode encher de gente sem saber a procedência delas. Com todo respeito, tem muitas pessoas honestas, trabalhadoras, brasileiras lá, mas uma quantidade muito grande de pessoas que não sabemos direito à sua origem. É igual São Paulo. Agora está dando Bolsa Família para haitiano. Dinheiro do povo, de imposto do povo para haitiano. Que pode ter certeza, vão engordar o exército do MTST aqui na capital. Deus queira que não. Deus queira que não. Bom, deputado Jair Bolsonaro, agora a pergunta que a gente coloca como ponto de interrogação, que é a pergunta vermelha, que sempre diz que é uma bomba, né? E é bomba mesmo. Agora a pergunta é o Vladimir que faz. Qual é a pergunta, Vladimir? Essa pergunta eu sei e é forte, é uma pergunta muito forte. Você revelou que prefere ter um filho morto a um filho gay. Você mudou o seu pensamento desde que deu essa declaração? Ou você acredita ainda que a condição sexual de uma pessoa, de um familiar, pode torná-lo melhor ou pior perante a sociedade? Todos esses momentos polêmicos, né, por eu expressar o que eu penso, o que eu acho que está certo, culmina nisso daí. Eu fui entrevistado recentemente pela Ellen Page, uma atriz americana que recentemente saiu do armário. E depois de mais de uma hora de entrevista, que deve ao ar em outubro agora, ela praticamente concluiu a pergunta da tua forma, né? Eu falei, eu não tenho por que aloprar, você está me tratando com educação, com dignidade. Eu entendo que a questão do homossexualismo não tem nada a ver com a vida particular de quem quer que seja, é muito mais a questão de formação, comportamento do que genético. Então, assim sendo, eu não tenho problemas, né, em sonhar, em ter medo de ter um filho ou não gay. Eu tenho certeza que meus filhos, os 4 filhos são homens, e minha 5ª filha, a menina de 4 anos, vai ser mulher também, dada a educação que a mãe dá para ela. Agora, você pode ver, você não vê um casal de 40 anos de idade, né, de mão dada, e um filho dele de 15 ou 16 com outro namorado de 15, 16 de mão dada por aí. Você não vê isso daí.
Tá? A nossa sociedade é conservadora, sim. Tá? Agora, nós não podemos aqui acenar com apelo nesse sentido, como os gays querem, criando uma classe de super semideuses. Como, por exemplo, o PL 122. Se eu não vendo o relógio para uma pessoa por R$100 e vendo para outro por 50, eu vendi por 50, porque sei que aquela pessoa vai pagar o relógio para mim. Aquela de 100, caso ela seja homossexual, eu começo com 3 anos de cadeia, de acordo com o PLC 122. Isso não é justo. Então, no momento tranquilo, responderia para você, não preferir um filho morto, mas eu não teria problema no tocante a isso. Mas foi a resposta que eu tinha que dar naquele momento para aqueles ativistas que estavam ali, desculpa aqui, enchendo o saco já. Então, na verdade, esse não foi o seu pensamento, foi uma coisa de explosão, foi uma forma de se defender. É porque eu acho que agride os pais que têm filhos gays. Nenhum pai quer um filho gay. Essa é a verdade. Não adianta falar que tem orgulho, não quer. Os pais administram, e cada pai tem que administrar essa questão que passa a ser familiar. Eu acredito que tenha gay na família Bolsonaro, acredito, tá? Mas nem por isso eu vou discriminá-lo. Olha, eu só apareci nesse tal mundo gay depois de novembro de 2010, quando eu descobri o kit gay. Fora isso, sem problema nenhum. Digo mais, tem muitos gays que votam em mim que não admitem esta forma como essa questão é tratada. A melhor coisa que você tem, no meu entender, para buscar aí o fim da discriminação é ignorá-la. Como disse aí, há pouco tempo, né, o ator americano, fugiu o nome dele aqui, não vou lembrar, Morgan Freeman, que ele falou o seguinte, né? Teve recentemente no Brasil. Quanto ao racismo, perguntaram para ele. A melhor coisa para combater o racismo, ele disse, é ignorar, não tocar no assunto. E assim tem que ser feita a questão homoafetiva. Aí eu vou concordar com ele. Eu sou obrigado a concordar com ele, porque eu acho que quanto mais a gente debater, gritar, berrar, parece que está querendo se impor. Eu acho que o silêncio... Nós estamos criando no Brasil, eu falo nós, mas na verdade é o governo, o ódio de classes. É homo contra hétero, é sulista contra nortista, pai contra filho na lei das palmadas. E eu passei assim, por muito tempo tido em Brasília como espancador de crianças. Porque eu acho o seguinte, a mãe e o pai, se porventura chegar no extremo, for obrigado a dar um tapa no bumbum do seu filho, ela pode dar, ele pode dar, para educá-lo. Tá? Jogamos, além do negro contra o branco, né, que é a coisa mais terrível que existe, a questão de racismo, essas questões todas, o governo nos divide. E agora, para cima de mim, jogando aí eu contra as mulheres. Bom, na questão do emprego. Deputado Jair Bolsonaro, bom, o senhor respondeu todas as perguntas. Agora, todas. Mas a pergunta que se diz o seguinte, quando o Tiririca, deputado federal, já pela segunda vez, um dos mais votados de São Paulo, diz o seguinte, olha, eu não sei como é que é o negócio lá, mas eu vou lá ver, depois eu conto, né? Aquelas com piada, o humorista tirou com humor isso. Foi reeleito novamente. Deputado, então, baseado nisso, quais são os seus projetos atuais na Câmara dos Deputados? Eu tenho... Mas o mais importante no momento para o senhor. Redução da moralidade penal. A proposta de emenda à Constituição mais antiga é a minha. Uma política de planejamento familiar. Eu vejo um crime que acontece no Brasil com o projeto Brasil Carinhoso. Parece muito bonito, né? Para cada filho, até 17 anos, mais R$70 por mês. É um projeto que estimula mulheres, basicamente, desculpa aqui, né? Porque quem engravida é a mulher, né? Para não ter dúvida, tá ok? E o encargo cai geralmente em cima dela. E ela muitas vezes engravida atrás do auxílio natalidade e atrás de mais R$70 por mês. Nós crescemos 2,5 milhões de habitantes por ano, tirando os mortos. Aí os problemas vêm. Falta d'água, aterro sanitário, engarrafamento, violência, saúde, educação, etc. Se nós não botarmos um freio nisso, eu quero dizer aqui que seria uma imposição do Estado, né? E sim um planejamento familiar. Dificilmente nós vamos sair da atual situação que nós encontramos. Então, o planejamento familiar, entre outros, né, na questão de penas, tá, okay? Tantos outros projetos que eu acho que vale a pena. Eu acho que mais importante do que se aprovar um projeto teu é você não deixar que um mau projeto seja aprovado. Como, por exemplo, estava tramitando lá, estou segurando para algum tempo, o Estatuto do Encarcerado. Você lê aquilo, né, dos direitos do preso, inclusive... Você tem direito a gel hidratante, a shampoo, a visita íntima da mulher que você indicar. Tá? Você, inclusive, cria o dia 15 de julho como Dia Nacional do Encarcerado. Passa a ser direito teu visitar parente até 3º grau, que porventura esteja doente. É um absurdo. E o que é mais grave, que foi, no meu entender, para atender aqui
os bandidos que têm aparecido na política, né? O direito à cela individual. Entre botar um corrupto na cadeia e um outro marginal qualquer, pode ter certeza que o corrupto vai ficar numa fila interminável. Muito bem. Deputado Jair Bolsonaro respondeu todas as perguntas do quem tem medo da verdade e está respondido, deputado. Deputado, aqui, como nós dissemos, aqui é uma democracia. Aqui todos têm o direito de falar, cada um responde pelo que fala e pelo que pergunta. Pode ficar à vontade. Se me permite falar em projetos, sempre. Né? Eu trabalho contra a indústria das demarcações de terras indígenas. 12% do território brasileiro são demarcados como terras indígenas. O maior que é a região sudeste. E não tem terra indígena com solo pobre. Né? Nada sobrar para essa garotada daqui a pouco, depois que a ONU ratificar um acordo que vinha desde o governo anterior, PSDB e PT agora, basicamente reconhecendo a autodeterminação dos povos. Tem índios, índias e Yanomami que falam inglês melhor que a tua professora de inglês hoje em dia. E nós estamos na iminência de perder essa área mais rica do mundo. O último mapa metalogenético que mostra as riquezas minerais nossas comprova o que eu te falei aqui. Nós aqui no Brasil, que eu trabalho, nós temos que acabar com essa comércio externo apenas com as repúblicas aqui da América Latina, com o viés ideológico. Temos que abrir para o primeiro mundo. Nós temos que resgatar o nióbio para nós. 98% do nióbio, né, o mineral estratégico, está sendo doado e estão agora demarcados como terras indígenas. Não poderão mais ser explorados, a não ser com a concessão do Congresso, o que é quase impossível isso daí. Temos que revogar o Estatuto de Desarmamento, que eu acho que você tem direito a ter uma arma dentro de casa, caso assim o deseje. A melhor arma para uma mulher não ser estuprada é uma arma dentro de casa. Então são várias propostas, Kleber, que não basta apenas você ter no papel. Fale com discursos, pronunciamentos, que isso você vai semeando, né, ideias que você vai trazendo adeptos, né, gente para o teu lado. O nosso Brasil é bonito, é maravilhoso, é lindo e é riquíssimo. Mas, lamentavelmente, a classe política não vê dessa forma. Aproveitando, então, esse gancho, deputado, vou fazer uma pergunta ao senhor. Nosso programa é um programa popular. Eu sempre digo que eu tenho a maior honra de poder apresentar um programa popular. Quem nos assiste é a dona de casa, são pessoas que estão aí batalhando a vida inteira, aposentados. Jovens também assistem muito este programa, graças a Deus. Então, tem toda a camada. E aquele negócio de dizer de classe A, B, C, D, não. Quando eu digo programa popular pode ser da classe A a Z. Isso é indiferente. As pessoas querem se interessar por determinados assuntos do cotidiano. Então, a minha pergunta é: qual é o projeto que o senhor tem, literalmente, para aquele que trabalha, que é honesto, que levanta cedo, a mulher faz a marmita, vai pegar trem? Ontem mesmo nós vimos um problema seríssimo lá sobre o trem, aquela coisa, aquela rebelião, aquela situação toda, as pessoas pulando para poder pegar um trem. Então, esse que trabalha, que tem família para sustentar, que luta desesperadamente, a mulher que luta desesperadamente, tem 2, 3 empregos, tem que trabalhar de diarista, o marido tem que trabalhar, o taxista, não importa qual é a profissão, mas o trabalhador em geral. Qual é o projeto, não só com o senhor, mas que lá na Câmara dos Deputados tem feito para defender literalmente aquele que é sério, que trabalha e que precisa botar o pão de cada dia dignamente dentro da sua casa? Modéstia à parte, é o exemplo e a meritocracia. O governo estimula as cotas. Isso é um crime que ele faz. Eu chamo de cotas do ódio. O que significa para o telespectador melhor isso? As cotas, por exemplo, para negros. O governo agora aprovou uma lei o ano passado, a senhora Dilma Rousseff sancionou, que um concurso público, por exemplo, 100 vagas. As 80 primeiras vagas é quem tirar a nota maior. As 20 restantes, obrigatoriamente, tem que ser afrodescendentes. Não interessa se ele foi centésimo, quinquagésimo, duzentésimo, tricentésimo, não interessa. Agora, você pode ver, entre você pegar o 81º e o duzentésimo, tem um montão de branco no meio do caminho que vai ficar com ódio do negro. Essa é a verdade. Outro dia dei um exemplo sobre um pilotismo de um prédio, onde tem um porteiro branco, cearense e um negro. São 2 sofridos, mas por cotas e com uma nota menor, o filho do negro entra num concurso desse. Como é que fica o convívio desses 2 embaixo daquele prédio? E ninguém fala isso. A meritocracia, o curso superior, etc., tem que ser dessa forma, democrático. Tanto é que, ano passado, Kleber, eu quase consegui ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, perdi por um voto. E nessa questão de cotas, eu falei que lá eu seria daltônico. Todos teriam a mesma cor. Nós temos que partir desse princípio, todos da mesma cor. E quem se esforçar, se empenhar mais, vai para frente. Eu acho que esse é o maior exemplo que você pode dar. Hoje em dia, eu sinto muito feliz que me chamam de deputado na rua. Deputado, hoje em dia, é quase um palavrão.
e me chamam de deputado. Fico muito orgulhoso disso aí. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, o que prova que o senhor não tem medo da verdade, e esse programa, volta a dizer, ele é democrático, estão aqui os jornalistas, todas as perguntas e todas as respostas são única e exclusiva de responsabilidade de quem pergunta e de quem responde. Pô, obrigado pela cordialidade, pô. Eu estava esperando um tiroteio. Não, aqui nós nos baseamos em fatos que são colocados perante a imprensa e os jornalistas eles fazem essas perguntas justamente para que seja esclarecido ao telespectador o que acontece. E as minhas perguntas foram baseadas, sim, em tentar colocar e saber o que o Congresso Nacional faz para o bem da população, que esse é um compromisso que eu tenho aqui sempre com o telespectador. Kleber, o Congresso de hoje, eu estou esperançoso. Não pela questão apenas ser conservador. Até os que estão chegando novos sabem das armadilhas que eles esperam lá. Eu acho que o deputado, indiscutivelmente, num país democrático, ele tem que ser respeitado quando ele é um bom deputado. Eu acho que ele representa o povo dentro do Congresso. Ele representa, por isso que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional representa o quê? A voz do povo, por isso que o povo escolhe. Eu ainda acho que dizem que, ou seja, ditadura, ou seja, democracia, mas por pior que seja a democracia, ainda é o melhor sistema de governo, pelo menos na minha opinião. Mas, Kleber, o período militar foi apelidado de ditadura, Kleber. Fazia manifestações à torto e à direito. Qual ditadura se faz manifestações no mundo? Nenhuma. Quem podia achincalhar os presidentes militares, achincalhavam, em especial o Figueiredo. Nós entregamos para a oposição. Você acha que nós, armados, iríamos entregar para a oposição? E depois disso, somos enxovalhados, caluniados. Uma comissão dita da verdade. O militar é o guardião da democracia. Nós fomos conclamados em 64 para assumir o governo e assumimos. Tanto é que a imprensa toda, em editoriais, pedia a intervenção militar. E, 7 de outubro de 84, o então jornalista falecido Roberto Marinho fez editorial de capa dizendo o seguinte: participamos da Revolução Democrática de 31 de março de 64. E por aí vai. Passamos da 49ª à 8ª economia no mundo. Você não pega um presidente militar daquela época enriquecido. Para finalizar, eu não podia, como artista, deixar de fazer essa pergunta. Afinal de contas, o que houve entre o deputado Jair Bolsonaro e Jô Soares? Entre Jô Soares, houve com Marcelo Tais. Mas eu falo, Jô Soares foi apenas, eu fui 2 vezes no programa dele, né? E depois ele criou um ódio para comigo. Não teve nenhuma ofensa da minha parte para com ele. Agora, Jô Soares, então, se permite o teu programa, pode me convidar, vamos bater um papo aí, sem problema. Tem também a Marília, a Gabriela, tem ódio de mim. Pô, eu agora vi fotografia do filho dela beijando com outro homem. Será que é por causa disso? Tá? O Marcelo Tais também tem uma filha gay e um filho homossexual. Será que é por causa disso? E eu nunca briguei com homossexual. Minha briga foi contra o material escolar. Os pais estão de acordo comigo. Eu duvido uma mulher que seja grávida hoje em dia, né, uma das maiores felicidades da vida dela, e vai decorar o quarto com as cores do arco-íris, e não rosa ou azul, de acordo com o sexo previsto. Então nós queremos a normalidade. Se o garoto, mais tarde, resolver mudar o comportamento, que seja feliz. Kleber, outro dia no shopping, Kleber, uma menina de uns 15 anos, aqui no Rio de Janeiro, queria fazer um selfie comigo. Fez. Quando ela baixou a máquina, falou: sabia que você fala muita besteira? Eu respondi para ela: o que eu estou impedindo em você ser feliz em sendo lésbica? Eu joguei. E ela falou: eu sou lésbica mesmo. Não estou impedindo nada. Não tem um grupo de comando de caça de gays. Mas ela lhe quis pedir fazer um selfie. Pediu, talvez, para fazer uma montagem, alguma coisa. Como no avião, outro dia, eu estava quase dormindo no ombro do meu filho, que está aqui atrás de mim, e 2 meninas, né, fizeram a montagem e publicaram que eu tinha saído do armário como se estivesse aí no ombro do namorado no avião. Tá, okay? E era seu filho? Tá aqui atrás. Vê se ele tem cara de gay. Uma salva de palmas ao deputado Jair Bolsonaro, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Todas as vezes que precisar falar com o povo brasileiro, com o seu eleitor, então não só, porque a partir do momento que o senhor está ali na Câmara dos Deputados, o senhor não representa apenas os seus eleitores, representa a toda a população brasileira como congressista, certo? Por isso que somos contra o voto digital, senão nós seremos apenas um vereador de luxo lá dentro. Isso, pelo amor de Deus, não deixa acontecer isso não. Deputado, muito obrigado pelo carinho, um grande abraço. Tchau, plateia. Por favor, Obrigado. aqui, acompanhe o deputado. Suzy, obrigado, Tchau, obrigado. Sempre chique. Obrigado, João. Obrigado. Bom dia. Vladimir, mais uma vez, muito obrigado Obrigadão. pelo carinho. Beijo, tchau, tchau. Por favor, Souza, retire aqui. Bom,
volto a dizer, o nosso programa é um programa democrático e aqui nós recebemos, e mais do que nunca, o momento da gente ter um congressista aqui, gostaria que outros congressistas aqui estivessem para poder falar livremente para a população, porque são eles que nos representam. Não quer dizer que você tenha votado ou não nessa pessoa, mas a partir do momento que lá sentou, tem que defender o povo brasileiro. É a minha opinião, humilde, mas é a minha opinião.